Quem não gosta de receber uma rendinha extra ao final do mês, ou no início, ou na metade do mês? Se você não gosta de rendimentos, se você não gosta de investimentos, você não precisa assistir esse vídeo, mas se você gosta, assim como eu convido você para assistir esse vídeo, Guia de Tipos de Investimento com Retorno Mensal. Eu vou abordar todos os tipos de investimento que você pode ter uma renda mensal ou um rendimento extra com o investimento. E antes de eu passar os tipos de ativos, por que buscar renda mensal nos investimentos? É uma geração de fluxo de caixa constante, é o seu dinheiro aportado e trazendo dinheiro para você. Esse dinheiro ao longo do tempo, ele vai te recompensar, ele vai gerar juros compostos, ele vai aumentar o seu patrimônio, o seu próprio dinheiro trabalhando para você, ajuda a complementar a sua renda ou cobrir despesas, lembrando sempre que o ideal é reinvestir, não é você retirar esse valor, é que você consiga aumentar esse valor. E é importante para quem quer viver de renda passiva, dá segurança psicológica, mas não deve ser o único critério. Isso aqui é importantíssimo levar em consideração também. Não deve ser tomada como decisão de investimento apenas o fato de ser pagador de dividendos, de te dar um retorno mensal. Você precisa fazer outras análises também. Para te ajudar com essas análises, a gente tem a Start Grana. Você pode clicar no link da descrição aqui e nós ajudaremos você a investir. O primeiro deles são os fundos imobiliários. Eles investem em imóveis ou títulos ligados ao setor, distribuem lucros mensalmente com isenção de imposto de renda para pessoa física. Lembrando que sempre quando eu falo de imposto é no momento que eu estou gravando esse vídeo. A gente sabe que no Brasil tudo pode mudar em menos de 20 minutos. Então, nesse momento, não paga imposto. Pode ser, eu acho muito difícil, existe discussão se vai ser ou não vai ser. Eu acredito que dificilmente vai ser cobrado, porque é uma indústria muito grande, uma indústria muito forte. Nós desestabilizaríamos uma parte da base da economia, porque os fundos imobiliários eles investem em imóveis e são empresas que locam esses imóveis, então teria uma grande aí volatilidade, talvez uma falta de procura, um mercado que ainda está, né, muito inicial e seria um tiro no pé. É negociado na bolsa com alta liquidez, também depende do fundo imobiliário, tem que pesquisar para ver a liquidez. Qualquer site, dentro da Start Grana a gente tem uma lista de sites que você consegue fazer análise, mas qualquer site que faça um comparador de fundos imobiliários, você consegue ver a liquidez desses ativos. E você precisa ficar de olho na vacância, na inadimplência e desvalorização e crédito. Um dos mais importantes para você prestar atenção é a vacância. A vacância é se o ativo está locado ou não está locado. Não adianta nada ter uma dezena de imóveis, só que esses imóveis não têm locação. O fundo imobiliário, ele praticamente vai ser o aluguel que essa empresa, esse fundo criou, e ele vai distribuir para você. Se não está locado, ele não tem essa distribuição, ou a distribuição desse rendimento ela reduz. Outro ativo que é pagador de dividendos, mas aqui a gente tem que pôr uma reticências muito grande, que nem todas as empresas são pagadoras de dividendos. Para ela ser uma pagadora de dividendos, ela tem que sobrar dinheiro em caixa e querer distribuir esse lucro. Algumas empresas não distribuem porque elas estão num processo de crescimento. Com isso, a gente já consegue perceber que as empresas que pagam dividendos são empresas mais sólidas, mais antigas e mais perenes dentro do mercado. No Brasil, os pagamentos são trimestrais. E aí você vai pensar assim, pô, mas Rafa, você não falou que era mensal? O que que você pode fazer para isso? As empresas, quando elas fazem pagamento, elas têm dentro do estatuto delas, dentro da distribuição, uma base de meses que ela sempre paga. Então ela sempre paga em janeiro e abril, por exemplo, a cada 3 meses. Ela não vai de ano para ano mudar, num ano pagar em fevereiro, no outro ano pagar em março, no outro ano pagar em junho. Ela vai seguir uma regra. Então, se ela paga no primeiro mês do ano, ela sempre vai pagar no primeiro mês do ano. Susto que eu levei, parecia um tiro. Oxi! Você consegue acessar também um calendário de dividendos trimestral das empresas. Você pode intercalar empresas que pagam em janeiro, empresas que pagam em fevereiro, empresas que pagam em março.
e montar a estrutura da sua carteira dessa forma. Os setores mais comuns que pagam dividendos é o setor elétrico, setor de banco e setor de saneamento, porque são setores, a exemplo da crise que nós tivemos em 2020, eles continuam produzindo porque as pessoas necessitam de energia elétrica nas suas casas, necessitam de água, elas necessitam de fazer transações bancárias. Então, dificilmente são setores que vão ter uma grande volatilidade. Outra possibilidade, esse daqui é mais recente, até pouco tempo atrás nós não tínhamos, que são os ETFs focados em dividendos. E aqui a gente vai separar em duas classes. Tem ETFs que eles pagam o dividendo e tem ETFs que eles embutem o dividendo dentro da cota. Então você precisa ficar de olho, até eu avancei aqui, mas você precisa ficar de olho porque não necessariamente ele vai pagar, não vai cair na sua conta. Para quem não sabe, o dividendo, quando ele é distribuído, ele cai no saldo da sua corretora, como se fosse um depósito, um Pix que alguém fez para você. Ele não vem em um ativo, ele vem dentro do seu saldo, em reais. E aí cabe a você pegar e recomprar, fazer uma estratégia ali de investimentos. Então os ETFs, eles são fundos que replicam carteiras de ações ou fundos imobiliários que pagam proventos. Alguns exemplos, ETF de dividendos como o DIVO 11 ou NDIV 11 e fundos imobiliários como o XFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Facilitam a diversificação com um único ativo. São pagamentos que seguem o calendário dos ativos que compõem o ETF. Ou seja, se você tem um ETF da Bolsa de Valores, ele vai variar, não vai ser sempre o mesmo, diferente de um fundo imobiliário que ele tem um recebimento, um pagamento constante. Aqui, se você tem um peso maior e a empresa maior pagadora de dividendos vai ser a Petrobras, vai ter em determinado mês que esse ETF vai pagar um valor muito alto e no outro mês vai pagar um valor um pouco mais baixo. Ele é a média dos ativos que estão dentro da composição. Ele é ideal para quem busca praticidade e exposição ampla com menos custo. Se você tem dúvidas sobre ETF, quer aprender a investir em ETF, além de você assinar a Start Grana, aqui no canal tem vídeos falando sobre a maravilha que é os ETFs. Eu sou extremamente favorável, acredito, principalmente para iniciante, que é uma das melhores formas de você começar a investir é através de ETF. Outra possibilidade, essa aqui é mais conhecida, que é na renda fixa. Você pode investir no Tesouro Direto, e aí no Tesouro Direto existe uma série de possibilidades que você tem. Aqui está o nome técnico dos ativos, mas o nome popular dos tesouros é o Tesouro IPCA+, o Tesouro Selic e o Tesouro Pré-fixado, são os mais conhecidos que a gente tem. Agora tem o Renda Mais e o Educa Mais, eles vão pagar a NTN-B e a NTN-F, que vai te dar uma distribuição de lucro. Alguns são semestrais, alguns só no resgate, então isso tem que ficar de olho. Também tem vídeo aqui no canal explicando como que é o pagamento de cada tesouro, como funciona cada tesouro. Você tem os CDBs, LCIs, LCAs com vencimento ou janelas de resgate. Aqui também precisa ficar de olho que isso vai depender do banco, do emissor, do prazo de vencimento. Alguns pagam mensalmente, alguns vai somando diariamente, mas você não consegue fazer o resgate. Então tem que ficar de olho na liquidez, mas você consegue ter um rendimento nesses tipos de ativos. Fundos de renda fixa, com cotas também que valorizam diariamente. Esse fundo de renda fixa vai reinvestir. Só precisa ficar de olho que os fundos geralmente têm taxa muito alta. Eu fugiria do fundo e viria aqui para ETF de renda. Eu acredito que o ETF de renda vai te dar um retorno muito melhor, com uma possibilidade muito maior, que isso ao longo do tempo vai fazer uma diferença. Inclusive o livro O Investidor de Bom Senso fala sobre isso. Não são todos os ativos que vão gerar um rendimento mensal direto na conta, mas eles rendem mensalmente, porque a maioria deles é atrelado ao vencimento, mas você consegue ter esse rendimento da renda fixa. Uma outra possibilidade é de você investir no exterior. Aqui demanda um conhecimento um pouco maior. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre dólar. Você pode investir
nos REITs, que são em imóveis nos Estados Unidos que pagam mensalmente, é muito parecido com o fundo imobiliário. Pode investir em ações americanas, caso você não queira investir diretamente na ação americana, você pode investir em BDR através da Bolsa Brasileira. Hoje nós temos uma enormidade de ETFs replicando ETFs americanos que replicam ações americanas. Pode parecer um pouco complicado, mas é bastante simples. ETFs de renda que você pode investir aqui no Brasil, e o acesso deles vai se dar por corretoras internacionais ou contas globais. No vídeo sobre como investir em dólar que tem aqui no canal, eu explico como que você vai fazer esse acesso, como que você pode fazer toda a questão de taxas, spread, como você vai fazer esses cálculos. Precisa ficar bastante de olho. Às vezes é mais fácil você investir diretamente na Bolsa Brasileira, que você está atrelado ao dólar, está recebendo em dólar, mas você não está exposto diretamente lá no mercado americano. Tem uns bonds americanos também que você pode investir. Assiste o vídeo lá que ele está bem completo. Existe uma outra possibilidade, isso aqui, para quem é iniciante e não tem conhecimento, não recomendo nem que se vislumbre por isso, não recomendo que faça, mas como é minha informação, como eu preciso passar a informação, existe uma possibilidade de você ganhar também um rendimento com criptomoedas. Inclusive, você consegue fazer isso no dólar, que é o famoso staking. Você vai deixar o seu dinheiro ou numa corretora ou numa DeFi depositado e vai receber um rendimento por ele. Esse rendimento é pago na própria moeda, na própria cripto que está travado. É uma recompensa que você recebe. Esses pagamentos podem ser mensais, eu não coloquei aqui, mas trimestrais ou diários, que é o flexível. Tem alguns que ficam travados por um pouco mais, mas você decide isso no momento que você está fazendo o seu staking, e essa trava que você coloca, quanto mais longo for o prazo, maior vai ser o rendimento. Outra opção que você tem é nas finanças descentralizadas, que é DeFi, que você pode prover liquidez, ou seja, você colocar o seu dinheiro lá e receber um valor por isso, ou fazer um empréstimo de criptoativos. Lembrando que isso daqui é muito mais específico, muito mais especializado, é para quem tem conhecimento, não vai se arriscar nesse mercado caso você não tenha conhecimento. Os riscos são de volatilidade das moedas, por isso que às vezes você pode colocar um stake nessa moeda, desvalorizar, talvez não seja a sua intenção. Eu tenho, quase tudo que eu tenho de ativo cripto está em staking, mas você pode ter uma alta volatilidade, pode ter falha no protocolo, talvez tenha uma cripto pagando um staking muito alto, chega a 20 e tantos por cento ao ano, e aí a pessoa se vislumbra com isso, só que acaba comprando uma cripto, um protocolo, uma DeFi ali, uma blockchain, que não é um projeto tão interessante assim ao longo do tempo e pode vir a zero o valor, sumir, enfim, acabar perdendo dinheiro. E o grande problema das criptos é a ausência de garantia, e a garantia é você mesmo, você que toma o controle, você que toma decisão. Opa, tem que colocar em vermelho aqui, né, porque isso aqui é ruim. É você que é o controlador do seu dinheiro, não tem um governo. Se der errado, cai nas suas costas, por isso que você precisa tomar bastante cuidado, ok? E os cuidados ao montar uma carteira de renda, você precisa diversificar entre ativos e setores e classes. Vamos colocar aqui classes também, acabei esquecendo de colocar ativos, setores e classes. Ou seja, você pode pegar um pouco de ETF, um pouco de fundo imobiliário, um pouco de ações, até um pouco de cripto, monta a sua carteira com os pesos que a gente ensina dentro da Start Grana. Caso você queira conhecer, pode clicar no link da descrição ou no QR Code que fica aqui do lado. Qualidade é mais importante que frequência de pagamento. Lembrando que a frequência de pagamento é para te dar constância, então você precisa ter essa constância nos aportes, mas não quer dizer que você tem que sair comprando qualquer coisa. Você tem que priorizar pela qualidade dos ativos que você está comprando, até porque se você comprar uma ação que não tenha qualidade, ela não vai te pagar o dividendo. Reinvista os proventos para acelerar o crescimento. Muita gente tem dúvida do que você deve fazer com os rendimentos que você faz. E a ideia que é um pouco errada, a gente sabe que é mais para marketing, mas aquela ideia de viva de renda, a ideia não é que você viva de renda, a ideia é que você pegue o seu rendimento, aporte ele, aumente seus rendimentos para lá no futuro você viver. É um processo que vai demorar, é um processo um pouco longo, por isso que inicialmente você tem que reinvestir,
precisa ser nos mesmos ativos? Não, não precisa ser. Tá? Eu já continuo falando sobre isso, só entenda a tributação para cada tipo de renda. Eu acabei não falando porque não é a especificidade desse vídeo, mas cada tipo de ativo tem uma tributação, então tem que ficar de olho porque isso pode impactar nos seus investimentos, no seu retorno a longo prazo. A ideia de você reinvestir, e aí existe algumas possibilidades de você fazer isso, você pode pegar tanto nos ativos que estão em melhor oportunidade naquele momento, ou no próprio ativo que te gerou o rendimento. Imagina que você tem um fundo imobiliário e uma ação. A ação te deu X rendimento, o fundo imobiliário deu X. Você pega o rendimento do fundo imobiliário, reaporta lá, e da ação você reaporta na ação. Posso fazer o contrário? Posso misturar, colocar tudo num bolo, numa caixa só e deixar como reserva de oportunidade para quando o mercado cair eu vir a comprar? Também pode. Imagina que esse dinheiro é seu. O que não é o ideal fazer, eu não recomendaria fazer, é você retirar esse valor mensalmente, porque aí você não está tendo o fator juros compostos ao longo do tempo. Você pode até programar tirar uma porcentagem ali, no máximo, chutando no pau brabo, 50%. Então você tem 10 mil reais de rendimento, já chegou nesse nível, você retira 5 mil todo mês e continua reinvestindo 5 mil. Ou tem R$ 1.000, retira 500 e continua reinvestindo os outros 500. O ideal é ser 100%, pelo menos no início. Quando você tiver com uma renda muito boa e você já quer largar teu salário, o teu trabalho, você já pensa na aposentadoria, já conseguiu chegar nesse processo, aí ok, aí você pode usufruir. O que você não pode fazer é retirar um valor a mais que você esteja ao longo do tempo diminuindo o seu valor aportado ao invés de aumentando. Lembrando que a gente está aqui para aumentar o nosso valor aportado, não diminuir o valor do nosso patrimônio. Ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, manda um comentário. Não esqueça de conhecer a Start Grana clicando no link. Tem mais de um link na descrição. Pode clicar em todos eles. Tem o Mapa Grana, tem a Grana Investimentos que a gente ajuda você a montar a sua carteira de investimentos. A gente fica de olho em você. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você ama. Tchau!